E, se os filmes mais assustadores já feitos não fossem em cores, CGI ou mesmo com som, antes dos sustos repentinos e do gore, a era de ouro de Hollywood, entre as décadas de 1920 a 1960, criou terror que rastejava sob sua pele, usando sombras, silêncio e os cantos mais sombrios da psicologia humana. Esses não eram apenas filmes, eram experimentos de terror banidos por décadas, condenados por censores e rumores diziam que amaldiçoavam seus criadores. Isso mesmo, sob o verniz polido do cinema clássico, esconde-se uma coleção de filmes tão perturbadores, tão assustadoramente eficazes que, uma vez vistos, se tatuam em sua psique para sempre. Hoje, vamos mergulhar nos cantos mais sombrios do horror clássico. Filmes que chocaram na época e ainda nos perturbam agora. O Gabinete do Dr. Caligari, 1920. Imagine ser lançado no pesadelo de outra pessoa. É essencialmente assim que assistir a O Gabinete do Dr. Caligari se sente. Esta obra-prima do expressionismo alemão segue um hipnotizador que usa um sonâmbulo para cometer assassinatos. O diretor Robert Wiene criou um mundo distorcido de sombras irregulares, cenários deformados e fundos pintados que parecem gritar em agonia visual. O filme é estrelado por Werner Krauss como o sinistro Caligari e Conrad Veidt como o assassino sonâmbulo César. O que torna este filme tão profundamente perturbador não é apenas seu estilo visual revolucionário, mas seu profundo desconforto psicológico. É amplamente considerado o primeiro verdadeiro filme de terror e foi pioneiro no final surpreendente. Filmado por apenas 20 mil marcos em 1920, este pesadelo de baixo orçamento acabou influenciando tudo, desde a estética gótica de Tim Burton até thrillers psicológicos como Ilha do Medo. Aqueles ângulos e sombras distorcidos não são apenas escolhas artísticas, são manifestações de uma mente fragmentada que o deixarão questionando a realidade muito depois dos créditos finais. 100 anos depois, e este filme ainda parece um pesadelo febril do qual você não consegue se livrar. Nosferatu, 1922. Antes dos vampiros brilhantes e dos sugadores de sangue românticos, havia o Conde Orlok, o primeiro e talvez mais aterrorizante vampiro do cinema. A adaptação não autorizada de Drácula por F.W. Murnau é estrelada por Max Schreck como um demônio com rosto de rato que traz pragas, cuja sombra por si só é suficiente para congelar seu sangue. Aqueles dedos alongados, aqueles olhos mortos, aquele movimento antinatural. Este não é algum herói romântico incompreendido, este é a morte encarnada. A própria produção está cercada por um folclore assustador. A lenda diz que alguns membros da equipe acreditavam que Shrek era um vampiro de verdade, dada sua atuação dedicada e natureza reclusa no set. O espólio de Bram Stoker processou-o devido à adaptação não autorizada, ganhando uma ordem judicial para destruir todas as cópias. Felizmente, algumas cópias sobreviveram. As cenas da sombra de Orlok subindo as escadas enquanto suas mãos esqueléticas se estendem ainda estão entre os pesadelos mais primordiais do cinema. A conexão do filme com imagens reais de peste lhe confere um horror subconsciente que ressoa ainda mais poderosamente em nosso mundo pós-pandêmico. Assista uma vez e o Conde Orlok visitará seus sonhos para sempre, levantando-se como um cadáver rígido de seu caixão. Monstros, 1932. Um de nós, um de nós. Esse cântico vai assombrá-lo muito tempo depois de assistir ao controverso Monstros de Todd Browning. O filme segue uma trapezista que se casa com um artista de circo por sua herança apenas para enfrentar a ira da comunidade do carnaval quando seu esquema é descoberto. O que torna este filme tão profundamente perturbador é a decisão revolucionária de Browning de escalar artistas de circo reais com diferenças físicas reais. O filme foi tão chocante para o público de 1932 que foi proibido em muitos lugares por décadas. Uma mulher até ameaçou processar a MGM, alegando que o filme a fez abortar. O aspecto mais perturbador não é a famosa cena de vingança onde os freaks transformam a bela trapezista em um pato humano durante uma tempestade, mas sim a forma como o filme força os espectadores a confrontarem seus próprios preconceitos. Todd Browning, que fugiu para se juntar ao circo na sua juventude, criou um filme que estava décadas à frente do seu tempo ao humanizar seus sujeitos enquanto simultaneamente transformava o desconforto do público em uma arma. A MGM cortou o filme de 90 para 64 minutos após exibições teste desastrosas e o final original era supostamente tão perturbador que a versão completa nunca será vista. Alguns tabus, ao que parece, permanecem inquebráveis, mesmo quase um século depois. Um Chien Andalou, 1929. 5 minutos após o início do pesadelo surrealista de Luis Buñuel e Salvador Dalí, você testemunhará um dos momentos mais nauseantes do cinema, uma lâmina de barbear cortando o olho de uma mulher em close extremo. Este filme surrealista, de 16 minutos,
Não segue uma narrativa convencional. Em vez disso, bombardeia os espectadores com uma série de imagens desconexas e profundamente perturbadoras, projetadas para provocar respostas emocionais cruas. O globo ocular em questão pertencia, na verdade, a um bezerro morto, mas o impacto visceral permanece inalterado quase um século depois. Buñuel supostamente carregava pedras nos bolsos para a estreia, esperando um tumulto de espectadores indignados. Em vez disso, o filme se tornou uma sensação entre a elite artística. Com formigas saindo de um buraco semelhante a um estigma na mão de um homem, pianos carregados com burros mortos e imagens sexuais que ainda chocam hoje, um Chien Andalou ignora sua mente racional para acessar algo primal. É profundamente perturbador porque opera pela lógica dos sonhos, fazendo conexões que sua mente consciente rejeita, mas que seu subconsciente reconhece. Este não é apenas um filme que você assiste, é uma experiência que infecta sua psique, deixando imagens que ressurgem em seus pesadelos por anos. The Most Dangerous Game, 1932. O que poderia ser pior do que ser caçado como um animal? Este thriller pré-código segue um caçador de grandes animais chamado Rainsford, que fica preso em uma ilha de propriedade do insano Conde Zaroff, que caça humanos por esporte. Os diretores Irving Pico e Ernest B. Schoedsack criaram um thriller tenso estrelado por Joel McCrea e Fay Wray, que ainda perturba com seu enredo direto. O filme compartilha cenários de selva e alguns membros do elenco com King Kong, que estava sendo filmado simultaneamente para economizar custos. O que é particularmente perturbador nesta adaptação do famoso conto de Richard Connell é o sadismo alegre do Conde Zaroff. O ator Leslie Banks traz um charme aristocrático à sua interpretação que torna sua depravação ainda mais inquietante. O momento mais perturbador do filme ocorre quando vemos a sala de troféus de Zaroff, completa com cabeças humanas preservadas montadas na parede. Para o público de 1932, tal imagem explícita era chocante. Lançado antes da aplicação rigorosa do Código Hays, The Most Dangerous Game explora a capacidade de crueldade da humanidade de maneiras que os filmes convencionais não puderam abordar novamente por décadas. Sua premissa foi refeita inúmeras vezes, mas a representação crua do original de humanos caçando humanos mantém seu poder de perturbar. Ilha das Almas Perdidas, 1932. Somos nós, homens? Esta adaptação arrepiante de A Ilha do Dr. Moreau, de H.G. Wells, estrela Charles Laughton como um cientista louco que realiza experimentos cirúrgicos que transformam animais em criaturas semelhantes a humanos em uma ilha remota. O diretor Earle C. Kenton criou um filme tão perturbador que foi banido em vários países e rejeitado pelo Conselho Britânico de Censura de Filmes até 1958, mais de 25 anos após seu lançamento. Os aspectos mais perturbadores do filme vêm do Dr. Moreau, interpretado de forma casualmente cruel por Laughton, e da atuação de Bela Lugosi como o proclamador da lei, um homem besta parcialmente transformado. As cenas na Casa da Dor, onde Moreau realiza seus experimentos de vivissecção, foram consideradas inaceitáveis para o público de 1932. Embora os espectadores modernos não vejam a cirurgia real, os gritos e as implicações são muitas vezes mais perturbadores do que a violência explícita. O que realmente torna este filme material de pesadelo é como ele questiona os limites entre humano e animal e posiciona a curiosidade científica sem restrições éticas como uma verdadeira monstruosidade. Quando o povo das feras finalmente se revolta contra seu criador, a cena da morte de Moreau, onde ele é arrastado para sua própria mesa de operações para provar de seu próprio remédio, entrega uma justiça poética tão sombria que ainda choca hoje. M. 1931. Espere só, não vai demorar. O Homem de Preto logo estará aqui. Com sua lâmina afiada, ele fará picadinho de você. Crianças cantando essa cantiga de ninar abrem a obra-prima psicológica de Fritz Lang sobre um assassino de crianças, Peter Lorre, sendo caçado tanto pela polícia quanto pelo submundo do crime em Berlim. Este filme perturba não por ameaças sobrenaturais, mas por examinar os impulsos mais sombrios da humanidade. O primeiro filme sonoro de Lang usa silêncio e som com precisão revolucionária. O assobio assombroso do assassino em In the Hall of the Mountain King sinaliza o horror iminente sem mostrar violência. O mais perturbador é o monólogo climático de Peter Lorre, onde ele implora que não consegue controlar seus impulsos assassinos. Eu não consigo me controlar. Eu não tenho controle sobre essa coisa maligna que está dentro de mim. Esta representação do mal compulsivo e incontrolável foi revolucionária para 1931. O filme foi posteriormente usado como propaganda nazista contra Lorre, que era judeu e fugiu da Alemanha logo após seu lançamento. Me perturba porque sugere que os monstros não são criaturas sobrenaturais, mas homens de aparência comum andando entre nós, lutando contra demônios internos que não conseguem vencer. Lang afirmou que o filme era
foi inspirado por um assassino em série real chamado o Vampiro de Düsseldorf, que ele pesquisou visitando asilos psiquiátricos. Este fundamento, na realidade, dá a Amy um poder perturbador que o horror sobrenatural raramente consegue igualar. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, 1931. Frederick March ganhou um Oscar por seu papel duplo na perturbadora adaptação de Ruben Mamoulian do conto clássico de Robert Louis Stevenson. Sua transformação do bondoso e respeitado Dr. Jekyll no monstruoso Sr. Hyde continua sendo uma das cenas mais viscerais e desconfortáveis do cinema. Usando filtros coloridos e maquiagem que aparecia gradualmente no filme, Mamoulian criou uma transformação que ainda impressiona hoje. O que torna este filme pré-código verdadeiramente perturbador é como ele explora explicitamente o sadismo sexual. O Hyde de March não comete apenas violência aleatória, ele atormenta e abusa sistematicamente de uma jovem garçonete chamada Ivy. As cenas deles juntos têm uma agressão sexual desconfortável raramente vista em filmes dessa época. Hyde é retratado não apenas como mal, mas como a personificação dos desejos reprimidos de Jekyll, um pesadelo freudiano desencadeado na Londres vitoriana. A representação implacável do filme de tortura psicológica e física foi demais para os censores quando o Código Hays foi aplicado. Lançamentos posteriores foram fortemente editados, removendo aproximadamente 8 minutos de material censurável. A versão original sem cortes não esteve amplamente disponível novamente até a década de 1980, quando o público moderno pôde finalmente experimentar todo o poder perturbador da atuação de March e a exploração psicológica de Mamoulian sobre a natureza dual da humanidade. O Gato Preto, 1934. A primeira parceria dos ícones do horror Boris Karloff e Bela Lugosi resulta em um dos filmes mais sádicos e perversos da década de 1930. Dirigido por Edgar J. Ulmer, este filme não tem nada a ver com a história de Edgar Allan Poe, apesar de emprestar o título. Em vez disso, segue um casal em lua de mel que fica preso na casa ultramoderna de Hjalmar Polzik, um arquiteto e líder de um culto satânico que mantém mulheres mortas preservadas em vitrines. O filme é uma mostra de perversões que de alguma forma passaram pelos censores. Necrofilia, culto satânico, tortura, vingança e incesto são todos implícitos. O personagem de Karloff casou-se tanto com a esposa quanto com a filha de seu inimigo, Vertagast. O filme culmina com uma das cenas mais perturbadoras do horror clássico. O personagem de Lugosi, tendo capturado Karloff, amarra-o a uma mesa de embalsamamento e começa a esfolá-lo vivo. Você já viu um animal ser esfolado, Hjalmar? Ele pergunta, com um prazer sádico. Embora não vejamos o esfolamento real, as sombras, sons e reações criam uma tensão insuportável. Lançado pouco antes da aplicação rigorosa do código de produção, O Gato Preto explora profundezas da depravação humana raramente igualadas até hoje. Não é de se admirar que o filme mais financeiramente bem-sucedido da Universal, em 1934, também tenha sido o mais distorcido, Vampire 2003. Vampire de Carl Theodor Dreyer não é o seu típico filme de vampiros. É mais como um pesadelo acordado capturado em celuloide. Seguindo um jovem investigando atividades de vampiros em uma pequena vila, o filme usa um estilo visual intencionalmente borrado e onírico e diálogo mínimo para criar uma profunda sensação de desorientação e medo. O filme é estrelado por Julian West, na verdade, o Barão Nicholas de Gunzburg, que financiou o filme como nosso protagonista, que vivencia fenômenos cada vez mais bizarros e aterrorizantes. O que torna Vampire tão profundamente perturbador é seu trabalho de câmera subjetivo e sequências surreais que borram a linha entre realidade e pesadelo. A sequência mais famosa mostra nosso protagonista experimentando seu próprio enterro de dentro do caixão, olhando para cima através de uma janela de vidro enquanto é levado para seu túmulo. Outra cena inesquecível mostra um homem sendo sufocado por farinha em um moinho, sua forma fantasmagórica branca desaparecendo lentamente sob o pó branco. Filmado em uma fábrica abandonada na França, a produção foi atormentada por dificuldades técnicas, já que Dreyer insistia em filmar apenas ao amanhecer ou ao anoitecer para capturar a luz etérea perfeita. Vampire falhou comercialmente ao ser lançado, mas desde então foi reconhecido como uma das maiores experiências de pesadelo do cinema. Sua influência pode ser vista em tudo, desde filmes de David Lynch até o horror moderno de arte. Este não é um filme que você simplesmente assiste, é um que te possui de forma assombrosa. Hexen, 1922. Imagine um documentário que também é um filme de terror. Esse é o bizarro Hexen, a feitiçaria através dos tempos de Benjamin Christensen. Esta produção sueco-dinamarquesa combina reencenações históricas, elementos documentais e imagens de terror para explorar a perseguição histórica de fé.
bruxas como resultado de um mal-entendido sobre doenças mentais. O próprio Christensen interpreta o diabo em sequências perturbadoras que mostram concepções medievais de bruxaria. As cenas mais notórias do filme retratam missas negras, onde mulheres idosas, nuas, beijam o traseiro do diabo, bruxas dando à luz demônios e freiras sendo possuídas em massa. Essas sequências foram tão chocantes que o filme foi banido nos Estados Unidos e fortemente censurado em outros lugares. O que torna Hexen particularmente perturbador é sua representação implacável dos métodos de tortura usados durante os julgamentos de bruxas. Parafusos de polegar, estiramento em hack e outros dispositivos medievais são demonstrados em detalhes clínicos. O filme custou mais de 2 milhões de coroas suecas para produzir, tornando-se o filme mudo escandinavo mais caro já feito. Christensen passou anos pesquisando documentos reais de julgamentos de bruxas para criar suas reencenações perturbadoras. A mistura do filme de apresentação acadêmica com imagens horripilantes cria uma dissonância cognitiva que continua profundamente inquietante. Ao assistir Hexen, você nunca sabe se está vendo um documento histórico sério ou um filme de terror de exploração, e essa ambiguidade é precisamente o que o torna tão perturbador. O Fantasma da Ópera, 1925. A maquiagem autodesenhada de Lon Chaney para a cena da revelação neste clássico do cinema mudo fez com que o público desmaiasse nos cinemas. A adaptação do diretor Rupert Julian do romance de Gaston Leroux segue o fantasma desfigurado que espreita sob a Ópera de Paris, obcecado por uma jovem cantora. Embora muitos se lembrem dos elementos românticos, o filme contém momentos genuinamente aterrorizantes que chocaram o público dos anos 1920. O filme custou à Universal uns então enormes $632.357, mas arrecadou mais de 2 milhões de dólares, consolidando o terror como um gênero lucrativo. A famosa cena de desmascaramento foi divulgada com enfermeiras posicionadas nos cinemas, uma jogada de publicidade que se mostrou desnecessária quando os espectadores realmente desmaiavam. O que torna o filme verdadeiramente perturbador, além da maquiagem icônica de Chaney, é a tortura psicológica do fantasma sobre suas vítimas. A sequência em que ele prende os frequentadores da ópera em uma câmara inundada enquanto ri maniacamente revela a profundidade de sua loucura. O uso de Technicolor inicial no filme para a cena do baile de máscaras cria uma qualidade de pesadelo chocante que intensifica o horror. Chaney, conhecido como o Homem das Mil Faces, suportou uma dor excruciante para sua transformação, usando ganchos de arame para puxar suas narinas e olhos, criando uma aparência de caveira que continua sendo uma das imagens mais icônicas do horror. Uma vez vista, a face do fantasma e a loucura por trás dela são impossíveis de esquecer. The Old Dark House, 1932. James Whale seguiu Frankenstein com este conto delirantemente estranho de casa assombrada, estrelado por Boris Karloff, Charles Laughton e Gloria Stewart. Um grupo de viajantes busca abrigo de uma tempestade em uma mansão galesa habitada pela bizarra família Femme e seu mordomo, mudo e desfigurado, Morgan Karloff. O que parece ser um cenário padrão de noite escura e tempestuosa rapidamente se transforma em algo muito mais estranho e perturbador. A qualidade perturbadora do filme vem de seu tom imprevisível, alternando entre humor macabro e terror genuíno. Morgan de Karloff fica cada vez mais bêbado e violento à medida que a noite avança, eventualmente liberando o segredo mais sombrio da família do andar superior. Um patriarca piromaníaco de 102 anos interpretado por uma mulher, mas apresentado como homem no filme. O que mais perturba em The Old Dark House é como ele subverte as expectativas do gênero que ajudou a criar. Personagens que parecem vilões tornam-se simpáticos, enquanto personagens aparentemente inocentes guardam segredos sombrios. O filme foi considerado perdido por décadas, até que o diretor Curtis Harrington encontrou uma cópia nos arquivos da Universal na década de 1960. Os espectadores modernos ainda ficam perturbados com as insinuações sexuais do filme, particularmente com a perturbadora obsessão da personagem de Eva Moore pela beleza e juventude de Gloria Stewart. Este não é apenas um filme de casa assombrada, é uma exploração psicológica de segredos de família, repressão e loucura que parece surpreendentemente moderna quase um século depois. White Zombie, 1932. Antes de George Romero reinventar zumbis como monstros devoradores de carne, este filme atmosférico apresentou o conceito original haitiano de zumbis como almas escravizadas.
Bela Lugosi estrela como Murder Legendre, um mestre do voodoo que controla zumbis trabalhando em seu engenho de açúcar. Quando um proprietário de plantação pede a Legendre para fazer uma mulher amá-lo, Legendre a transforma em uma escrava zumbi, sua alma presa em um estado semelhante à morte, enquanto seu corpo obedece aos seus comandos. Os diretores Victor e Edward Halperin filmou esta produção independente por apenas $50 mil em apenas 11 dias, usando cenários de filmes de terror da Universal. O poder perturbador de White Zombie vem de seu subtexto colonial e insinuações sexuais. A imagem de trabalhadores negros sem mente trabalhando sem descanso na fábrica faz referência direta à história de escravidão do Haiti, enquanto a trama se centra em uma mulher sendo privada de sua autonomia e transformada em um objeto passivo. A cena em que Madeleine toca piano em um estado quase catatônico, seus olhos vazios, mas de alguma forma sofrendo, incorpora o horror existencial no cerne do filme, a consciência presa em um corpo não responsivo. Embora criticado ao ser lançado, White Zombie foi reavaliado como um filme de terror pioneiro que usa imagens góticas para explorar temas profundamente perturbadores de poder, controle e colonialismo. Aqueles olhos vazios dos zumbis representam medos muito mais profundos do que qualquer cadáver comedor de carne. Amor Louco, 1935. A estreia de Peter Lorre em Hollywood o vê interpretando Dr. Gogol, um cirurgião brilhante obcecado por uma atriz que se apresenta em um teatro de horrores. Quando o marido pianista dela perde as mãos em um acidente, Gogol as substitui pelas mãos de um assassino atirador de facas recentemente executado. O diretor Karl Freund, que foi o diretor de fotografia em Metrópolis e dirigiu The Mummy, cria um filme onde visuais expressionistas alemães encontram o horror do Grand Guignol. O slogan de marketing do filme diz tudo. As garras do terror prendem você em uma teia de loucura maligna. O que torna Mad Love particularmente perturbador é a atuação de Peter Lorre como o careca e de olhos esbugalhados Gogol, cuja obsessão gradualmente se transforma em psicose completa. Na cena mais perturbadora do filme, Gogol veste um estranho colar cervical de metal e uma capa para se passar pelo assassino executado, Rolo, convencendo o pianista de que suas novas mãos o estão compelindo a matar. A cena em que Gogol acaricia uma figura de cera da atriz enquanto um gato observa é arrepiante sem mostrar qualquer violência. Embora tenha sido uma decepção de bilheteria, o filme foi defendido por Charlton Hepburn e cineastas posteriores como Martin Scorsese. Orson Welles disse que era seu filme de terror favorito. Mad Love perturba porque retrata a obsessão como uma descida gradual à loucura, onde o amor se torna indistinguível da posse e da tortura. Sua união de horror psicológico e corporal estava décadas à frente de seu tempo. O Lobisomem, 1941. Mesmo um homem puro de coração e que reza à noite pode se tornar um lobo quando a acônito floresce e a lua de outono brilha. Este poema assombroso percorre a trágica história de monstro de George Wagner, estrelando Lon Chaney Jr. Como Larry Talbot, um homem que retorna à sua casa ancestral no país de Gales apenas para ser mordido por um lobisomem e amaldiçoado a se tornar um também. Ao contrário de muitos filmes de monstros, o lobisomem apresenta sua transformação sobrenatural como uma metáfora para a raiva incontrolável e demônios interiores. O filme custou aproximadamente $180 mil para ser produzido e se tornou um dos filmes de monstros mais bem-sucedidos da Universal. As cenas de transformação exigiam que Chaney ficasse imóvel por horas enquanto a maquiagem era aplicada em etapas. O que torna The Wolfman tão duradouramente perturbador não é o monstro em si, mas o horror psicológico de Larry Talbot, um homem bom que deve assistir a si mesmo se tornar um assassino. A cena em que Larry olha para seus pés, enquanto eles se transformam de lobo para humano, após ele ter matado um homem inocente, captura um horror existencial mais profundo do que qualquer susto repentino. A atuação de Chaney como um homem atormentado por sua própria natureza traz um verdadeiro pathos ao que poderia ter sido um simples filme de monstro. O personagem retornaria em 4 sequências, mas nenhuma capturou a perturbação psicológica de assistir a um homem que sabe que está se tornando algo incontrolável. Através de O Lobisomem, confrontamos nossa própria capacidade para a violência e a fina camada de civilização que contém nossos instintos mais primitivos. O Túmulo Vazio, 1945. O produtor Val Lilton e o diretor Robert Wise criam uma obra-prima de horror psicológico vagamente baseada nos assassinatos de Burke e Hare que aterrorizaram Edimburgo na década de 1820.
Boris Karloff dá talvez sua maior atuação como Cabman Gray, um ladrão de túmulos que fornece corpos para uma escola de medicina dirigida pelo Dr. McFarland. O filme explora a corrupção moral que se espalha a partir de seu arranjo profano, com Bela Lugosi aparecendo em um pequeno papel como o servo chantagista de McFarland. A cena mais perturbadora do filme não envolve elementos sobrenaturais ou violência gráfica, apenas Karloff dirigindo sua carruagem enquanto o cadáver de uma mulher está sentado atrás dele. Enquanto ele canta The Bonnie Banks ou Loch Lomond com crescente mania, ele imagina a mulher morta cantando junto, virando-se para encontrá-la sentada ereta. O horror vem a desintegração psicológica de ambos Gray e McFarlane à medida que seus crimes os consomem. Feito por apenas $130 mil, o filme exibe a filosofia de Lewton de que o horror implícito é mais eficaz do que o gore explícito. A famosa cena do cantor de rua onde Karloff persegue uma vítima em potencial por ruas enevoadas cria uma tensão insuportável sem mostrar o assassinato. Em vez disso, a voz de um cantor de rua cego fica em silêncio quando Karloff se aproxima dela, depois retoma após ele passar, nos contando tudo sem mostrar nada. Essa abordagem psicológica do terror, onde o monstro é a consciência humana e a culpa, torna The Body Snatcher perturbador de maneiras que ameaças sobrenaturais nunca podem igualar. Cat People, 1942. A primeira produção de terror do produtor Val Lewton para a RKO revolucionou o terror psicológico. Dirigido por Jacques Tourneur, este filme segue a estilista nascida na Sérvia, Irena Simone Simon, que acredita ser descendente de uma raça de pessoas que se transformam em panteras quando emocionalmente ou sexualmente excitadas. Seu marido americano inicialmente descarta seus medos como superstição, com consequências trágicas para todos os envolvidos. Feito por apenas $134 mil, o filme arrecadou quase $4 milhões e salvou a RKO da falência. O que torna Cat People tão perturbador é o uso brilhante de sombras e som para sugerir horrores que o público nunca vê de fato. A famosa cena da piscina, onde uma mulher é perseguida na água por algo que apenas ouvimos e vemos como sombras na parede, continua sendo uma aula magistral de terror implícito. Da mesma forma, a técnica do ônibus, onde a tensão aumenta até um aparente ataque apenas para ser liberada por uma surpresa repentina e benigna, antes que o verdadeiro susto aconteça, tem influenciado a produção de filmes de terror desde então. O subtexto do filme sobre a sexualidade feminina como algo perigoso e incontrolável adiciona outra camada de desconforto. Irena teme consumar seu casamento porque a paixão pode desencadear sua transformação. Esta metáfora para a repressão sexual e o medo dá a Cat People uma profundidade psicológica que faz seu horror perdurar muito depois que filmes de monstros explícitos foram esquecidos. Quando as luzes se apagam, o que é mais aterrorizante do que o monstro que você não pode ver, mas sabe que está lá? The Uninvited, 1944. Não se deixe enganar pelos elementos românticos. A história de fantasmas de Lewis Allen, estrelada por Ray Milland e Ruth Hussey, foi o primeiro filme de Hollywood a tratar fantasmas como fenômenos sobrenaturais genuínos, em vez de farsas ou alucinações. Quando os irmãos Rick e Pamela compram uma mansão à beira-mar por um preço suspeitosamente baixo, eles descobrem o porquê. A casa é assombrada por uma tragédia envolvendo a esposa e a filha do antigo proprietário. Ao contrário de muitos filmes de casas assombradas, The Uninvited trata seus elementos sobrenaturais com seriedade mortal. As manifestações começam de forma sutil, pontos frios, o cheiro de flores de mimosa e um quarto que faz as pessoas chorarem inexplicavelmente. O que torna o filme profundamente perturbador é como ele conecta essas assombrações a crimes humanos sombrios, infidelidade, ciúme e possivelmente assassinato. A cena da sessão espírita, onde a verdadeira natureza da assombração começa a se revelar, constrói a tensão de forma magistral, sem depender de efeitos especiais. A Paramount gastou $1 milhão na produção, uma quantia enorme para uma história de fantasmas em 1944. Martin Scorsese incluiu-o em sua lista dos 11 filmes de terror mais assustadores de todos os tempos, observando como ele cria uma sensação de perigo terrível. A exploração do filme sobre como os pecados do passado assombram o presente parece desconfortavelmente relevante em qualquer época. Alguns fantasmas nunca descansam porque alguns crimes nunca podem ser perdoados. Essa é a verdade perturbadora no coração de The Uninvited, Dead of Night, 1945. Este filme antológico britânico, dirigido por Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden e Robert Hamer, foi pioneiro no formato de antologia de terror e apresenta um dos segmentos mais perturbadores do cinema, o boneco ventríloco.
A história principal envolve um arquiteto que chega a uma festa em uma casa de campo, onde ele se convence de que já experimentou tudo antes em um pesadelo recorrente. Embora vários segmentos proporcionem calafrios eficazes, é a atuação de Michael Redgrave como Maxwell Frere, um ventríloco cujo boneco, Hugo, parece ter vontade própria, que cria os momentos mais perturbadores do filme. A deterioração psicológica de Frere, à medida que Hugo parece afirmar cada vez mais independência, culmina em uma cena onde Hugo parece se mover e falar sem seu ventríloco, um momento que tem aterrorizado o público por gerações. A estrutura circular do filme, onde o final volta ao início em um pesadelo eterno, adiciona outra camada de pavor existencial. Físicos Fred Hoyle, Thomas Goal ou de Hermann Bond afirmaram que a estrutura do filme inspirou o desenvolvimento da teoria do estado estacionário do universo, talvez o único filme de terror a influenciar a astrofísica. A montagem final, onde todas as histórias colapsam umas nas outras em uma sequência de pesadelo surreal, cria um efeito desorientador que parece surpreendentemente moderno. Dead of Night perturba porque sugere que a própria realidade pode ser um pesadelo ruim do qual não há como acordar. The Spiral Staircase, 1946. O thriller psicológico de Robert Siodmak segue uma mulher muda, chamada Helen, que trabalha em uma mansão, onde um assassino em série tem como alvo mulheres com aflições. Ambientado durante uma tempestade no início dos anos 1900 na Nova Inglaterra, o filme cria uma tensão insuportável através da vulnerabilidade de Helen. Ela não pode falar para pedir ajuda quando o assassino ataca. Os elementos mais perturbadores do filme vêm das cenas sob a perspectiva do assassino. Usando técnicas inovadoras de câmera subjetiva, Siodmak nos mostra a visão distorcida do assassino. Quando ele olha para potenciais vítimas, a característica afetada delas desaparece de sua visão. Essas cenas, revolucionárias para 1946, fazem os espectadores se sentirem desconfortavelmente cúmplices na patologia do assassino. O motivo, eliminar mulheres imperfeitas, tem conotações perturbadoras de eugenia que teriam ressoado poderosamente na era imediatamente pós-Segunda Guerra Mundial. O filme custou $1,5 milhão à RKO para produzir e se tornou um sucesso tanto de crítica quanto comercial. Alfred Hitchcock citou-o como uma influência em suas próprias técnicas de suspense. A cena em que Helen percebe que o assassino está na casa com ela, mas não consegue gritar por ajuda, cria um terror primal que transcende a idade do filme. The Spiral Staircase perturba porque entende que a incapacidade de pedir ajuda toca em um de nossos medos mais fundamentais. I Walked with a Zombie, 1943. Não deixe o título explorador enganar você. Esta produção de Val Lewton, dirigida por Jacques Tourneur, é um filme de terror psicológico sofisticado que transpõe Jane Eyre para um cenário caribenho. Uma enfermeira canadense chega à ilha fictícia de St. Sebastian para cuidar da esposa catatônica de um proprietário de plantação. Enquanto investiga se a condição da mulher é resultado de febre tropical ou de uma maldição de voodoo, ela descobre segredos sombrios da família. A RKO inicialmente atribuiu a Lewton o título sensacionalista e esperava um filme de exploração sensacionalista. Em vez disso, ele entregou uma exploração sutil do colonialismo, superstição e culpa com um orçamento de apenas $162 mil. O que torna o filme profundamente perturbador é a sua ambiguidade. Nunca temos certeza se forças sobrenaturais estão em ação ou se a crueldade humana e a doença psicossomática explicam os eventos. A famosa cena em que a enfermeira e sua paciente caminham por campos de cana à noite em direção a uma cerimônia de voodoo cria uma atmosfera de medo onírico, raramente igualada no cinema de terror. O filme trata as práticas de voodoo haitiano com um respeito incomum para 1943, retratando-as como uma religião complexa em vez de superstição primitiva. Ainda assim, as imagens do alto escultor zumbi de olhos vazios, guardando a encruzilhada, e da esposa de olhos fundos, movendo-se em estados de transe, criam um desconforto primordial. O filme perturba porque sugere que alguns destinos, como culpa, exploração colonial e suas consequências, são inevitáveis, atuando através das gerações como uma maldição que nenhuma explicação racional pode dissipar. The Seventh Victim, 1943. Outra produção de Val Lewton, dirigida por Mark Robson. Este filme de terror com influência noir segue uma jovem que procura sua irmã desaparecida em Greenwich Village, apenas para descobrir que ela se envolveu com um culto satânico. O que torna este filme particularmente perturbador é sua visão de mundo nihilista. Raramente um filme de Hollywood dos anos 1940 esteve tão preocupado com a morte, suicídio e desespero existencial.
Feito por aproximadamente US$ 150 mil, o filme era sombrio demais para o público de 1943 e teve um desempenho ruim nas bilheterias. Sua reputação cultural cresceu enormemente desde então. A cena mais famosa do filme não envolve elementos sobrenaturais ou violência, apenas a protagonista descobrindo uma sala contendo nada além de uma cadeira e uma forca esperando para ser usada. Igualmente perturbadora é a cena de assassinato no chuveiro que antecede Psicose por 17 anos, onde o perseguidor de uma mulher aparece como uma silhueta atrás de uma cortina de chuveiro. O culto satânico é retratado não como adoradores do diabo melodramáticos, mas como pessoas de aparência comum que simplesmente acreditam no paladismo, uma filosofia que prioriza buscar prazer sem restrições morais. Esta representação realista os torna muito mais perturbadores do que ocultistas teatrais. A famosa linha final do filme, "Eu sempre, always wanted to die", entrega um golpe fatalista quase impensável no Hollywood em tempos de guerra. The Seventh Victim perturba porque sugere que o vazio, não monstros ou violência, é o verdadeiro horror que nos espera a todos. A Noite do Caçador, 1955. O único esforço de direção de Charles Laughton é um conto de fadas de pesadelo estrelado por Robert Mitchum como o Reverendo Harry Powell, um serial killer com amor e ódio tatuados nos dedos, que persegue duas crianças para encontrar dinheiro escondido. Este sonho febril de um filme mistura visuais expressionistas alemães com narrativa gótica sulista para criar algo singularmente perturbador. O filme foi um fracasso crítico e comercial ao ser lançado, encerrando efetivamente a carreira de Laughton como diretor. Desde então, foi reconhecido como uma das maiores realizações do cinema americano. O que torna The Night of the Hunter tão profundamente perturbador é a atuação de Mitchum como Powell, um homem que usa a religião para justificar seus impulsos assassinos. A cena em que ele persegue as crianças escada acima no porão, uivando como um animal ferido quando seus dedos ficam presos na porta, transforma-o de humano em monstro mítico. A tomada subaquática do cadáver de Willa Harper, com o cabelo esvoaçando na corrente enquanto ela está sentada em um carro no fundo do rio, está entre as imagens mais belas e assombrosas do cinema. O custo de produção foi de cerca de US$ 795 mil, modesto para a época. O diretor de fotografia Stanley Cortez disse sobre trabalhar com Laughton: "Há apenas dois homens que realmente entendem o que fazer com uma câmera, Orson Welles e Charles Laughton. O filme perturba porque entende uma verdade fundamental. Para essas crianças, adultos malignos não são apenas assustadores, são forças da natureza incompreensíveis, tão implacáveis e inevitáveis quanto a correnteza que leva o corpo de Willa rio abaixo." Os Olhos Sem Rosto, 1960. A obra-prima do horror francês de Georges Franju segue um cirurgião que sequestra jovens para tentar transplantes de rosto para sua filha, cujo rosto foi destruído em um acidente que ele causou. A abordagem clínica do filme ao seu tema horrível cria uma desconexão perturbadora entre a beleza da cinematografia e os procedimentos grotescos retratados. A sequência central perturbadora do filme mostra uma operação de transplante de rosto em detalhes clínicos, um nível inédito de imagens médicas gráficas para 1960. Durante as primeiras exibições, espectadores teriam desmaiado durante esta cena. O que torna o filme verdadeiramente perturbador, além de seu conteúdo gráfico, é o horror emocional de Christiane, que passa a maior parte do filme usando uma máscara vazia e sem expressão que esconde sua desfiguração. Este fantasma vivo vagando pela casa em seu vestido branco cria uma atmosfera de pavor etéreo que nenhum susto repentino poderia igualar. Feito por aproximadamente US$ 180 mil, o filme inicialmente enfrentou hostilidade crítica, mas desde então foi reconhecido como um marco no cinema de terror. O diretor Franju descreveu sua abordagem como esteticismo da angústia, poesia do medo. A influência do filme pode ser vista em tudo, desde Halloween de John Carpenter até A Pele que Habito de Pedro Almodóvar. Olhos Sem Rosto perturba porque coloca o horror médico em uma atmosfera onírica, onde os limites éticos se dissolvem como névoa, sugerindo que o cirurgião brilhante e o monstro sem coração podem ser um só, e que a beleza alcançada através da crueldade é a monstruosidade mais perturbadora de todas. Black Sunday, 1960. A estreia na direção de Mario Bava revolucionou o horror gótico com sua história de uma bruxa vampira executada no século XVII, que retorna 200 anos depois em busca de vingança. A deslumbrante Barbara Steele interpreta papéis duplos como a bruxa Asa e sua descendente Katia. O filme começa com uma das sequências mais chocantes do terror. Asa sendo condenada como bruxa, tendo uma máscara de Satanás com espinhos cravada em seu rosto antes de ser queimada na fogueira.
O filme custou aproximadamente US$100 mil para produzir e lançou a lendária carreira de Bava no horror. O estilo visual de Black Sunday, com sombras profundas, cemitérios envoltos em névoa e interiores de castelos barrocos, estabeleceu o modelo para o horror gótico italiano nas décadas seguintes. O que torna o filme verdadeiramente perturbador, além de sua violência chocante, é sua atmosfera de corrupção e decadência. A cena em que a bruxa se regenera, seu cadáver ressecado, preenchendo-se gradualmente enquanto drena o sangue de uma vítima, combina repulsa e sensualidade de maneiras que ainda inquietam. O filme foi banido no Reino Unido até 1968 e foi fortemente censurado no lançamento nos Estados Unidos, onde a distribuidora American International Pictures cortou quase 3 minutos de material considerado ofensivo. Mesmo em sua versão cortada, a imagem da Bella Steele com buracos no rosto causados pela máscara assombrou uma geração de espectadores. Black Sunday perturba porque entende que beleza e horror não são opostos, mas companheiros íntimos. O esplendor visual do filme torna sua violência ainda mais transgressora. Carnival of Souls, 1962. Feito por apenas $33 mil pelo cineasta industrial Herc Harvey, esta joia do horror independente segue Mary Henry, a única sobrevivente de um acidente de carro que se vê atraída por um pavilhão de carnaval abandonado enquanto é perseguida por um homem pálido e misterioso. Filmado em 3 semanas com um elenco não profissional, o filme cria uma atmosfera de angústia existencial que grandes estúdios com orçamentos ilimitados raramente igualaram. O que torna Carnival of Souls tão profundamente perturbador é sua liminaridade. Mary existe entre mundos, nunca se conectando totalmente com os vivos ao seu redor. A sequência mais aterrorizante do filme mostra Mary passando por um episódio dissociativo onde ninguém pode vê-la ou ouvi-la. Não importa o quanto ela tente interagir. Essa invisibilidade, essa desconexão fundamental, toca em medos primordiais mais perturbadores do que qualquer monstro. O abandonado pavilhão Salter, perto de Salt Lake City, oferece um cenário verdadeiramente assustador, sua grandiosidade dilapidada. É o cenário perfeito para a famosa sequência Dança dos Mortos do filme. Harvey, que também interpreta o principal fantasma perseguindo Mary, nunca dirigiu outro longa-metragem. Embora inicialmente descartado como um filme de segunda categoria, Carnival of Souls ganhou um culto de seguidores através de transmissões televisivas noturnas e agora é reconhecido como um marco do horror independente americano. O filme perturba porque apresenta a morte não como um choque repentino, mas como uma transição gradual e desorientadora, a perda definitiva de conexão que pode já ter ocorrido sem que percebêssemos. O que torna esses clássicos tão poderosos é sua verdade psicológica. Eles reconhecem que a fronteira entre a normalidade e o pesadelo é muito mais tênue do que gostaríamos.